Você sabe que todos os dias, a partir da oração, nós estamos ao vivo, fazemos uma live pelo Facebook. Se você quiser acompanhar o culto ao vivo, só entrar aí no Facebook, né? facebook.com, coloca a / Pastor Mário Filho, né? Nós estamos aqui cultuando a Deus e sua presença é sempre extremamente agradável para a gente. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, querido, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus amoroso, fiel, Deus que perdoa, que salva, Deus que transforma, Deus que liberta, maravilhoso e poderoso e bondoso Senhor. Nós exaltamos o Senhor nesta manhã nas nossas vidas, rendemos ao Senhor culto em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor aceita ser cultuado. Fala conosco, Senhor. Usa da tua poderosíssima misericórdia e compaixão. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos. Dá-nos a santa presença do Senhor e a compreensão das tuas santas coisas. Livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da contenda. Sê conosco, Senhor. Olha para nós através do sangue do nosso Salvador, o teu amado Filho Jesus Cristo. Usa, Senhor, da tua poderosa misericórdia. Usa, Senhor, da tua poderosíssima graça. Ó Deus Todo-Poderoso, como nós precisamos de Ti. Esta é a oração que faço, no nome santo, sagrado, maravilhoso e poderoso, no nome tremendo e justo do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero, porque eu estava lendo aqui, né? E algumas coisas que eu leio na Bíblia, elas, como é que eu poderia dizer? Eu não sei, eu tenho umas coisas comigo, né? Talvez eu fale e as pessoas não entendam, não compreendam. Mas, por exemplo, às vezes eu olho para alguma pessoa, para alguém, e na minha cabeça vem um negócio assim: não fecha, sabe? Não completa. Por exemplo, só para vocês entenderem algumas coisas, aquela deputada lá do Rio de Janeiro que está sendo acusada, ela e parte da família, de mandar matar o marido,
né? Eu sempre olhei para ela e na minha mente vem assim, não fecha. Entende? Está faltando alguma coisa aí para fechar, para a imagem ficar completa. E às vezes eu leio a Bíblia e o meu entendimento, no meu entendimento, eu também penso assim, não fecha. Está faltando alguma coisa aí para fechar. Sabe? E aí eu fico buscando, né, o que está faltando para fechar. Porque às vezes pode ser coisa nossa, né? Não é? Sei lá. Você entendeu? É meio complicado, né? Mas é isso aí. Então eu estava lendo aqui a Bíblia e tem uma passagem aqui que está aqui. Eu leio essa passagem há muito tempo e para mim ela não fechava. Não fechava e hoje fechou, né? Onde que está ela? Bom, eu vou falar aqui durante a proclamação da palavra. Ah, tá para cá. É que eu estava vendo aqui. Escreveu uma palavra bíblica, irmão, que não fechava para mim, até hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Não fechava. Quer dizer, eu sempre achava que o que eu estava entendendo não era o que eu estava entendendo. Né? Você já leu aí, ó, está escrito assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Essa paz e segurança, eu ficava, mas quem vai estar falando isso? Quem andarem dizendo, né? E hoje fechou. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre o dia do Senhor. E eu quero convidar você para ler duas passagens. A primeira está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. E depois eu quero levar você para ler Atos, capítulo 1, versículo 7, que eu abri e fechei. Deixa eu só... Não, eu vou ler aqui, depois eu vou lá em Atos, tá bom? Se você quiser ler comigo, é sempre bom saber que você está com a Bíblia aberta aí lendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Agora vamos abrir em Atos, capítulo 1. Atos 1. Deixa eu só marcar aqui, porque senão depois eu fico... Atos 1, 7. Só um instantinho para eu... É que eu abri, li e depois fechei. Atos 1. Chegamos. 7 é para cá. Atos 1, 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Bom, nós vamos falar hoje
de algo que eu entendo. Você pode entender diferente, como é um entendimento pessoal, você pode entender do jeito que você quiser. Você não precisa acompanhar o meu entendimento. Então nós vamos falar, eu vou expor para vocês o meu entendimento. Você não precisa concordar com ele. O meu entendimento pessoal, posição pessoal, é que o fim dos tempos está assim, sabe? Quando está batendo na cara da gente. Esse é o meu entendimento. E o que me incomodava nesse entendimento era exatamente o versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5, que diz, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eu creio que a maioria das pessoas acham que quem vai falar isso, era isso que vinha na minha cabeça, era o povo em geral. O povo ia viver uma época em que tudo estaria bem, estaria tranquilo, tudo estaria transcorrendo dentro da normalidade. Então o povo iria dizer, olha, estamos em paz, estamos em segurança, né? Temos comida, temos pão, temos emprego, não há nenhum tipo de ameaça. Era isso que eu entendia. E por causa disso que não fechava. Porque não podia ser isso. Não pode ser isso. Porque o que está perto, na verdade, não é paz e segurança. O que está perto, na verdade, meu queridíssimo irmão e irmã, é o dia do Senhor. E o que vai trazer o dia do Senhor à tona é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma esperança que nos consola. A única esperança que nós temos, que nós, os cristãos verdadeiros, porque existe cristão falso, claro que existe, é óbvio. Existe cristão falso no meio dos cristãos verdadeiros. Existem igrejas falsas, claro, é óbvio que existe, composta de cristãos falsos. Então, o que nos consola, o que consola os cristãos verdadeiros é que Cristo vai voltar, eu creio rapidamente, para nos buscar. E aí terá início isso que está aqui em Atos, capítulo 1, versículo 7, que nós acabamos de ler aqui, que é o quê? Que é Jesus falando na sua ascensão, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou
pela sua exclusiva autoridade. Tempos ou épocas. Esses tempos, por que eu estou falando isso? E eu quero... É que tem coisas que a gente fala e soam diferente, né? Cada pessoa é de um jeito, eu sou de um jeito, você é de outro, você pensa de um jeito. Mas eu não tenho nenhum receio de falar o que eu penso. Porque hoje de manhã eu abri a internet, como eu faço todas as manhãs, dou uma olhadinha rápida nas manchetes. Eu nem leio as matérias, a não ser que me interesse muito. E eu abri e vi aí um apresentador de televisão judeu e uma foto dele numa sinagoga, né, como judeu. E depois eu vi uma outra foto dele, todo vestido de branco, fazendo oferendas no mar, para Iemanjá. E aí, o título desse negócio que eu vi aqui na internet, dessa foto, essas duas fotos, era... fulano de tal, o judeu macumbeiro, né? Porque é inadmissível a um judeu, como é inadmissível a um cristão, esse tipo de coisa. E aí Deus vai encaminhando a gente, eu creio, para essas coisas do tempos e épocas. Esses tempos e épocas é logo após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Deus vai começar a cuidar especificamente dos judeus. Deus vai restabelecer o contato direto com a nação de Israel. Porque hoje Deus não está tendo esse contato direto. Atenção! Contato direto. Porque esse contato direto é anunciado amplamente pelos profetas do Antigo Testamento. E isso vai se cumprir logo após o arrebatamento da igreja. Por causa disso, que quando Jesus estava ascendendo, os apóstolos perguntaram para ele quando é que ele ia estabelecer o reino. E ele fala, olha, não compete a vocês, porque Jesus era muito assim, viu? Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas. Por quê? Porque esses tempos ou épocas referem-se ao período anterior ao estabelecimento do reino, bem como anterior ao período do próprio reino. Então, esses tempos ou épocas, ele é anterior ao reino, porque o reino vai começar no reino milenar, que é pós-arrebatamento, pós-tribulação. E este termo, e eu já vou chegar lá no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5, por causa disso que eu estou explanando isso para vocês, e é importante explanar.
este assunto, tempos e épocas e o dia do Senhor, são assuntos muito tratados no Antigo Testamento. O arrebatamento da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, era um mistério, a própria igreja era um mistério no Antigo Testamento, um mistério que foi revelado na época dos apóstolos. Você lê aí 1 Coríntios 15, 51. Era um mistério, ninguém sabia, mas na época dos apóstolos isso foi tornado claro. O dia do Senhor, na verdade, não é um dia de 24 horas. É um período de tempo marcado por determinadas características. Se você for lá ler o Velho Testamento, Isaías 2,12, Joel 2, de 1 a 2, né? Você vai ver que este tempo lá é tratado como um tempo de julgamento, um tempo de desolação e de trevas. Não para o povo judeu, porque o povo judeu, Deus sempre tratou esse povo com rédeas curtas. Porque qualquer tipo de idolatria que esse povo debandasse, quando o povo judeu debandava para a idolatria, Deus punia. Todas as vezes que o povo judeu deixou de seguir o Deus verdadeiro, Deus puniu. Deus não deixava para depois, não. Joel 1, 15 a 20. Esse tempo de trevas e desolação é para o mundo. O dia do Senhor, ele vai cobrir um período que Jesus chamou de tempos e épocas. Então, qual é cronologicamente a sequência destas coisas, meus irmãos, minhas irmãs? Cronologicamente. Primeira coisa que está por acontecer. Vai ser amanhã, vai ser depois, não sei. Para mim está assim por acontecer. Exatamente pelo entendimento que o Senhor me deu hoje. Depois de muito tempo, não fechava, hoje fechou, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem vai falar? Temos paz e segurança. Não somos nós, a população, que vai falar isso. Quem vai falar isso são aqueles que já estão falando. Por que eu me firmei ainda mais, Conceição, de que o arrebatamento está aí, está aí. Eu sei lá o que falta. De repente falta 1, 2. Não sei, eu estou falando assim, estou falando, né? Para fechar o número. Porque o que a
gente mais tem ouvido nesse último ano é o quê? Vai dar tudo certo. Tudo está se acertando. Ô Sandro, um grande abraço. Isso tudo vai passar. Não é isso que a gente mais tem ouvido? Tudo vai passar. E nós juntos vamos vencer, e etc e tal. Isto já está sendo dito quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que vai sobrevir dias dificílimos, tão doídos como as dores do parto. Os homens, obviamente, nunca sentiram dores de parto, só as irmãs. Mas eu não sei se alguém que está aí nos acompanhando já teve cólica renal. Médicos dizem que a cólica renal é superior à dor do parto. Já estão dizendo, já tem gente achando que porque começou esse negócio de vacina, está tudo resolvido. Pá, segurança, agora vai retomar, e nós vamos acontecer, e nós vamos fazer. E quem acompanha os cultos aqui com a gente, adoração a Deus, já me ouve falar isso há muito tempo. Gente, não vai melhorar, vai piorar. Eu não vou mais ouvir esse pastor, não, ele desanima a gente. Bom, então vai ouvir esses que dizem aí paz e segurança. As pessoas gostam de ouvir mentira. Quem é que vai dizer paz e segurança? São os falsos profetas, os falsos pregadores. São eles que vão dizer, não é o povo. Não é porque nós vamos estar vivendo paz e segurança, porque o mundo nunca mais vai ter paz e segurança. Nunca mais. Até a batalha do Armagedon, o mundo não vai saber o que é paz e segurança. Paz e segurança o mundo vai conhecer no milênio. Mas nesses dias, arrebatamento, pré-arrebatamento, arrebatamento, tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon, vai ser daqui para muito pior. Mas já estão falando paz e segurança. Já estão levando o povo a viver como drogados espirituais. Hoje que eu fui entender, porque eu dizia, mas se o livro do Apocalipse mostra uma coisa, como é que aqui está falando outra? Eu estou fazendo confusão, alguma coisa está errada no meu entendimento, não está fechando. Claro que não estava fechando, porque o livro do Apocalipse diz que quanto mais perto do arrebatamento, pior vai ficar a terra, pior vão ficar os homens, terrível vai ficar a situação da humanidade. E aqui diz paz e segurança. Eu digo, mas que momento? Em que momento, se tudo vai ficar pior, que vai haver paz e segurança? É porque isso será dito como uma ladainha, como diziam os falsos profetas da antiguidade, aqueles que previam enganosamente, aqueles que diziam de um futuro brilhante, apesar da iminência do juízo do nosso Senhor.
dada a proporção de tempo, né, é óbvio, mas o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de gente já está apregoando há um ano. Tudo vai passar, nós vamos superar. Nós não vamos superar nada. Porque quanto mais perto do arrebatamento da igreja, do arrebatamento dos salvos, pior, terrivelmente pior ficará a terra. Os homens vão ficar cada vez piores. Então não haverá paz e segurança. Mas será apregoada mentirosamente que haverá paz, que tudo estará sendo resolvido, que isso resolve aquilo, que aquilo resolve aquilo outro. A natureza não dará mais trégua. Por favor, não me use, irmãos, o termo mãe natureza, hein? Não existe mãe natureza. Se a mãe é a natureza, quem é o pai? Esse termo mãe natureza, a gente vai falando e vai lembrando de coisas que precisam ser ditas, né? No final a gente fala e não fala tudo ainda. Esse termo mãe natureza é um termo criado pela nova era. Não existe. Não use esse termo. Afronta a Deus quando você fala mãe natureza. Não existe mãe natureza. A natureza em si, a terra em si, não dará mais trégua aos homens. E é por causa disso que vai acontecer o arrebatamento também. Para que os salvos em Cristo não passem por tudo isso que já está previsto para que a terra passe. Você vai ler o livro do Apocalipse, não é ler. A gente fala ler, as pessoas pensam que ler. A Bíblia é ler como ler uma revista, né? Aliás, eu ia falar um jornal, me lembrei aqui que Campinas tinha um jornal só, que fechou. Fechou agora esse jornal. Uma vergonha isso. Fechou, mas o dono, mesmo devendo salário para os jornalistas e funcionários, viaja para tudo quanto é canto aí, né? A terra não dará mais trégua para o homem. Deus não dará mais trégua para o homem. E este arrebatamento que a gente fala, alguns não ligam, né? Mas eu não vou deixar de falar porque a maioria não liga. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Exatamente para que os cristãos, os salvos em Cristo, não passem por isso tudo que está previsto. Eu estava dizendo que você ler meditando, não é ler como você lia o falido Correio Popular. É ler como se você estivesse escutando Deus falando com você. Porque quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando com você. Então, quando você lê verdadeiramente o livro do Apocalipse, você vai ler coisas ali que você vai falar, mas como que isso vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer.
você. Não se preocupem, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão ouvindo, é você que concorda, não concorda, não se preocupe com marca da besta. É uma preocupação das pessoas, é isso. Olha, a marca da besta é o chip, é a vacina, andaram até falando aí da vacina, né? Olha, porque a vacina tem não sei o quê, que não sei quem vai controlar, né? Gente, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Porque nós não vamos estar aqui. A marca da besta vai ser colocada num determinado momento que a igreja já não estará, mas aqui está preocupado por quê? Não adianta esse tipo de preocupação de saber o que é a marca da besta. É preocupação infundada. A preocupação é fazer com que mais e mais pessoas, acontecendo o arrebatamento no nosso tempo, na nossa época, mais e mais pessoas não fiquem aqui. Esta é a preocupação. Não é saber qual é a marca da besta. Eu sei lá qual é a marca da besta. Eu não sei, ninguém sabe. Quem falar que é isso ou que é aquilo, pode estar dando uma opinião pessoal, mas não pode afirmar, olha, é isso. Porque é opinião pessoal. Opinião pessoal, opinião pessoal. O outro pode ter outra opinião. Nós não podemos ter opinião diferente sobre a Bíblia, porque a Bíblia é uma só. Se tiverem 3, 4 opiniões sobre uma passagem, 2 ou 3 vai estar errado, só um vai estar certo, ou vai estar todo mundo errado. Eu estou dando para vocês hoje o meu entendimento, que não fechava, não batia quando eu ia no Apocalipse e vinha aqui em Atos capítulo 1, versículo 7. Mas quem é que vai estar falando paz e segurança? Quem é? Se o livro do Apocalipse diz que cada vez mais cada puladinha do ponteiro do relógio mais se aproxima do arrebatamento, pior as coisas ficam. Então quem é que vai estar falando aqui paz e segurança? É óbvio, são os falsos mestres. Você liga a televisão, é só apresentador falando, nós vamos superar, porque o Brasil é isso, porque é nada. Nós não somos nada. E agora, eu não vou deixar de falar. Tem coisas que eu falo mesmo, não vai ter jeito. A minha língua é solta, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, até por trabalho, tudo muito ligado ao futebol. Eu acho uma bobagem, Mário, uma bobagem que não tem tamanho, né? Esse negócio de tocar o hino nacional antes do jogo, por exemplo. O que mudou? Ah, pastor, mas é que para mostrar que nós somos patriotas. Nós quem? Nós, eu e você. Porque quem deveria ser os maiores patriotas deste país, que são os legisladores, não são patriotas, continuam roubando com o hino nacional e tudo. Ah, agora 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Covid. Muda o quê? Estão fazendo 1 minuto de silêncio há 1 ano e está piorando o negócio. Tem gente morrendo. Isso é tudo baboseira. Isso não mostra nada, isso mostra uma formalidade que não tem tamanho. Hino nacional, e muda o quê? Os políticos mudaram depois que foi obrigatório o hino nacional antes de cada partida? Eles passaram a ser honestos? Ah, agora 1 minuto de silêncio. Sim, melhorou o quê? O que melhorou? A gente só vê as coisas piorando. Então tudo é formalidade, tudo é, sabe, lá resolver, agora eu vou fazer um projeto, sabe, é coisa
que não é prático, não muda. A gente não vê mudança, porque é paz e segurança. O negócio é esse, é falar, não, agora vai estar tudo bem, agora tem a vacina. Você quer ver? Olha, se alguém sabe, me diga, mas me diga a fonte. Porque não adianta falar, eu sei, é isso, mas não dá a fonte, sei lá de onde você tirou isso. A vacina passa a agir na pessoa depois de quanto tempo? Você toma a vacina, você já está imune? Ou ela tem um período para você ficar imune? Alguém falou isso? Alguém sabe? Alguém que está aí no Facebook sabe? Coloca para mim aí. Você está imune depois de quanto tempo? Ou é na hora? Tomou já? A vacina já começa a dar peteleco no vírus? É assim? Ninguém sabe, ninguém fala. Isso tudo também é para enrolar. É como o hino nacional. Você está dizendo, você está vendo por que eu estou falando das coisas? É como se a gente não estiver firme com o nosso Senhor, não adianta você ficar firme com vacina. Não estou dizendo para você não tomar, não. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Por quê? Porque não quero contaminar ninguém. Eu sou um grupo de risco. Mas eu não sei, eu vou ter que perguntar, olha, isso aqui, ela vai fazer efeito em mim daqui a quanto tempo? Porque não venha me falar que é na hora, porque já houveram casos aí de pessoa uma semana depois de vacinada, pessoa contraiu. Então não é na hora, leva um tempo para ela imunizar a pessoa. Leva um tempo. Qual é o tempo? Já falaram para nós? Isso tudo é conversa, gente. Isso tudo é isso que está aqui, ó. Paz e segurança. Os falsos profetas, as falsas promessas. Nós não podemos, irmãos e irmãs em Cristo, não dependa de homem. Não dependa. Se você puder, não dependa. Se você não puder, faça tudo para não depender. Não fique se apoiando nisso, naquilo outro. Porque já estão falando paz. Ah, não, nós estamos aqui em paz. Segurança. Não tem paz nenhuma. Não tem paz nenhuma, um país com não sei quantos milhões de desempregados, que paz que tem? Um país que aqui na esquina da minha casa, sábado à noite, uma senhora foi atropelada e o sujeito foi embora, atropelou e foi embora. Aí corre, chama a ambulância, ia passando uma ambulância, paramos a ambulância e tal, socorreu, chegou o SAMU, o resgate, perdão. Depois ficaram mais de 1 hora com a mulher lá dentro para descobrir para onde iam levar essa mulher. Mais de 1 hora parado ali, na rua, porque não tinha hospital. Que paz e segurança! Que paz e segurança é essa? É tudo mentira. São os falsos profetas, e não precisa ser necessariamente um profeta, uma pessoa que se intitula como profeta. Todos esses que proclamam paz, segurança, vai estar tudo resolvido, daqui a pouco tudo isso passou, são esses daí. São esses que estão anunciando, na verdade, as dores do parto. As dores do parto, quer dizer, a mulher que está esperando o neném, quando tem as contrações, as dores do parto, quer dizer, está na hora do neném nascer. É um momento crucial. Eles não sabem, mas
fazem parte de um plano de Deus. Nós é que temos que estar alerta, né? E prestar atenção no que as pessoas falam, no que é dito, no que acontece. Eu citei aqui o jogo de futebol, eu citei é um exemplo só, né, do hino. É só um exemplo, meu irmão, de coisas que, na verdade, é tudo água de salsicha. Você sabe para que serve a água de salsicha? Para nada. Absolutamente nada. O que mudou? É isso que eu quero que você pense. Puxa vida, toca o hino nacional, a gente fica lá, oh Brasil, pátria amada. Enquanto isso, os caras estão roubando a gente lá. Agora, um minuto de silêncio em respeito àqueles que morreram de Covid e os seus familiares. Mentira! Mentirosos, não tem respeito nenhum. É isso que eu quero que você pense. Isso tudo é bobagem. Não faça um minuto de silêncio, nada. Trabalhe para ter respirador nos hospitais. Nós não queremos um minuto de silêncio, porque nós não queremos gente morrendo. Casos, óbvio, que podem ser evitados. Não adianta um minuto de silêncio. Isso aí é bobagem. Isso aí é pega trouxa. Não tem respeito nenhum. O respeito é ter saúde, é ter respirador, é ter oxigênio. Isso que é respeito. Não é um minuto de silêncio. Minuto de silêncio é formalidade. E cristianismo não é formalidade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Senhor, continua falando conosco, Senhor. Continua nos alertando, ajudando a gente a fechar as imagens. Ajuda-nos, ó Pai querido, dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar esta mentira e proclamarmos o Evangelho, porque quando chegar o arrebatamento, né, que a gente tenha feito a nossa parte aqui, que a nossa parte tenha sido feita e bem feita. Bem feita. E mesmo assim, nós ainda seremos chamados de servos inúteis. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.